Vamos nesse instante, aproveitando o ambiente que nos abraça, que nos acolhe, aproveitando a presença dos amigos espirituais, que nesse instante trazem benefícios através de vibrações delicadas, acolhedoras, procurando uma identidade em nossa natureza, uma identificação, a fim de poder, naturalmente, acomodar-se em nossa alma. Respiremos o hálito amoroso que se formou em torno de nós. Aqui onde estamos, com a natureza à nossa volta, onde cada um se colocou à disposição, com o ambiente criado pela espiritualidade, sintonizando então com essa ambiência. Vamos receber este benefício pacificador, de tranquilidade e de paz, com o qual naturalmente sintonizamos quando estamos conduzindo bem a nossa vida. Procurando os amigos queridos da espiritualidade, que nesse instante observam a nossa natureza, nosso halo mental, onde estão os nossos feitos, as nossas atitudes, recebendo deles a aragem refrescante e perfumada, que possibilita-nos a alegria de viver, a esperança e a paz. Nesse momento, então, aproveitemos para essa identificação mais profunda com esses recursos que naturalmente se fixarão em nós desde que encontrem realidades verdadeiras, honestas, positivas, acolhedoras, de nosso esforço e nossa luta real, em benefício da nossa transformação. Nesta manhã, em que a natureza nos abraça, naturalmente com os seus elementos, do qual também fazemos parte. Recebamos essa influência positiva, planificadora, a fim de que ela nos ajude nessa identificação com Deus, nosso Pai, através da visualização que vamos fazendo em torno de nós. As plantas, os pássaros, as flores, da água que cai da cascata, da gramínea verdejante, da brisa e do sol maravilhoso que nos acolhe, abraçando-nos o coração, anunciando-nos um novo dia. E assim envolvidos, vamos procurar a figura meiga de Jesus, o Divino Amigo, e buscando-lhe a bondade, queremos pedir a Ele que nesse instante nos abrace, nos fortaleça para esta atividade, para a vida em geral, dando-nos o ânimo e as forças que precisamos para prosseguir caminhando nessa transformação. Obrigado, Divino Amigo. Obrigado, amigos espirituais, a quem rogamos inspiração, a quem rogamos o auxílio nesse momento. Estejam conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
É mais uma oportunidade de estarmos juntos para as reflexões da obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, e aqui mais particularmente a obra Amor, Imbatível Amor. Temos aqui uma edição especial, mas tem várias capas deste livro, todas belas, né? Trazendo um conteúdo maravilhoso para a nossa reflexão. Estamos fazendo aqui na parte antiga, né? Na casinha antiga, devido às atividades do jantar. Hoje estamos aqui com a atividade. Hoje a Joana propõe para nós um título chamado Recuperação da Identidade, nos informando exatamente a respeito dessa trajetória da descoberta da nossa identidade na existência, né, já que temos uma identidade espiritual, claro, somos seres eternos que estamos evoluindo e trazendo do passado um conteúdo todo que forma a pessoa que nós somos, né, com as virtudes, as tendências, as coisas boas, as não tão boas assim. E nós temos então uma identificação, uma identidade como pessoa. Agora, nem sempre temos uma real percepção dessa identidade. Muitas vezes somos conduzidos e regidos por um automatismo íntimo que vai naturalmente fazendo com que a gente ou permaneça nos mesmos direcionamentos do nosso passado, ou leve-nos a comprometimentos até maiores devido às tendências que a gente traz. Então, todo mundo tem um conteúdo, todo mundo tem uma natureza que precisa conhecer, e ao conhecê-la, precisa trabalhar para mudá-la, né? Por isso que a doutrina espírita é a doutrina da reforma moral, do autoconhecimento, né? Naturalmente, não basta apenas saber, né? É preciso que a gente se modifique, se a gente quiser ter um futuro, um desfecho da nossa existência realmente produtivo e não, muitas vezes, desastrosos como nós já tivemos. Então a doutrina propõe esse crescimento, esse conhecimento dessa percepção que a gente precisa ter de si mesmo para identificar, não apenas identificar, mas também trabalhar a modificação, né? Cada atitude nossa, nós já conversamos muito sobre isso, a Joana fala muito nessa obra, tem uma consequência para o nosso sentimento no tempo. Os nossos atos, eles podem ir nos tornando pessoas mais afetivas, amorosas, pessoas que têm uma percepção de alegria, de esperança da vida, ou pode nos tornando amargos, completamente ressentidos perante a vida que temos, e em vez de progredirmos, podemos ir caminhando para uma deterioração dos objetivos da existência, daquilo que nos trouxe à atual existência. A gente pode deteriorar esses objetivos e comprometer a vida completamente. Então ela vai falando da necessidade dessa percepção. E aqui ela começa agora, a gente vai ler, ela vai começar desde a infância, mostrando já as primeiras percepções do espírito em relação à própria vida, que na idade adulta depois, né, se traduz naquele nível de consciência que cada um tem de si. O Espiritismo proporciona para a gente uma possibilidade muito grande desse conhecimento da nossa natureza, da nossa personalidade, daquilo que nós temos e do quanto esse conteúdo é benéfico ou maléfico para nós. Então, a doutrina espírita nos proporciona isso. E isso é o diferencial entre nós termos uma existência exitosa ou uma existência simplesmente onde nós estacionamos. E geralmente, quando estacionamos na dor, né? Ninguém estaciona em lugar bom, falando evolutivamente. Se fosse assim, nós não teríamos os dramas que temos. Em muitos pontos do nosso existir, nós estacionamos. Mas sempre estacionamos onde? Na dor, no sofrimento, na privação, que são consequências dessas escolhas, desse exercício que nós temos que fazer, daquilo que a gente já sabe e percebe de si mesmo. Então, ou seja, se eu tenho determinado comportamento ou um vício moral, eu preciso focar nesse comportamento e fazer uma mudança para que eu não venha, então, trazer dores, né, para mim mesmo e também para aqueles que estão comigo nessa caminhada da existência. E a Joana começa a falar dessa percepção, então, desde criança. Então ela vai dizendo aqui:
A identidade é a conquista valiosa do ser, através da qual se afirma e se caracteriza no grupo social de forma a existir conscientemente. Por quê? Porque a gente pode existir de maneira automática, como eu falei. Uma coisa é existir conscientemente, é ter consciência da vida, dos seus mecanismos, das suas necessidades, das suas responsabilidades, né? A gente só quer uma coisa nessa vida, né? Fazer o que a gente quer, mas nós não queremos sermos responsabilizados, né? Pelo que nós fazemos, né? Então, o desenvolvimento da responsabilidade, né? O desenvolvimento da responsabilidade, ele tem relação com essa percepção que o espírito tem de si mesmo. Então, a nossa vida precisa, para nós, se tornar consciente, né? Ou seja, eu preciso ter consciência de quem eu sou, meus desejos, minhas vontades, para ter uma percepção mais justa dos momentos que eu vou vivenciando. Se eu não tenho muito nível de consciência bom, eu caio naqueles automatismos, né? E vou fazendo sem perceber. Só que existe uma diferença entre o homem comum, que faz isso no automatismo que ele já traz de outras vidas, sem nunca ter sido orientado na atual existência, sem nunca ter recebido um parâmetro, né, um direcionamento para a sua vida. Então ele vai simplesmente vivendo um dia pelo outro, sem a devida responsabilidade pela sua vida. Não quer dizer, há uma diferença entre responsabilidade e ser responsabilizado, né? Não quer dizer que por eu não assumir responsabilidade da minha vida, eu não vou ser responsabilizado. Sem dúvida. No automatismo? Quando eu não tenho responsabilidade, é o que eu estou fazendo no automatismo, né? Mas isso é quando a gente não conhece. Quando a gente conhece uma coisa e faz mesmo assim, não é uma questão de automatismo, aí é uma questão de escolha, é uma questão de opção, de livre-arbítrio. Então ali eu estou aplicando o meu livre-arbítrio, né? Continuando ser quem eu sou. E eu preciso adquirir o quê? Um nível de consciência da minha vida, porque a minha vida existe responsabilidade sobre os meus atos na minha vida. E eu serei responsabilizado por isso, né? Então, queira eu entenda ou não. Só que o homem comum, que não tem conhecimento de nada, ele deixa o automatismo ir controlando, não tem consciência da gravidade, da profundidade dos seus atos, e ele deixa então a vida seguir como ela vai, como a sua natureza indica. Então ele tem vontade, ele faz. Ele quer ir para lá, ele vai. Quer ir para cá, ele vai, sem questionar se está certo ou está errado. No caso do cristão, propriamente, não precisa ser só espírita, mas no caso do cristão, ele tem uma responsabilidade perante a própria vida muito grande. Porque, a princípio, antes até do espiritismo, nós temos uma orientação para a nossa vida que vem do evangelho. Ou seja, Jesus é o maior direcionador de qualquer tipo de comportamento humano na Terra. Quem é cristão sabe exatamente o que tem que fazer. Não pode alegar ignorância. Se o Emmanuel, numa mensagem dele, ele diz assim: quem tem um dia de evangelho já consola uma dor. Porque um conhecimento de uma página do evangelho que você lê clareia tanta coisa na tua cabeça, no teu sentimento, que você tem condição de ajudar os outros e ajudar a si mesmo. Então a gente não pode pretextar a ignorância, porque em verdade não somos ignorantes perante a vida que temos. E todos conhecemos. É a teimosia, exatamente. E essa teimosia custa caro, né? Que ela custa o quê? A nossa felicidade. E a felicidade daqueles que caminham conosco também. Que nós teremos o quê? Responsabilidade sobre isso também. A dor que eu causar a mim e àqueles que estão comigo na caminhada, ela será responsabilidade minha, né? Completamente pelos meus atos. Então, a Joana vai falando aqui do nível de consciência, então, né, de forma a existir conscientemente. Eu não posso puramente existir fisiologicamente. Eu preciso existir conscientemente. Porque existir fisiologicamente, um bichinho que anda pelo chão existe. Um besourinho que anda ali, entra num buraquinho, ele existe fisiologicamente. Mas ele não tem consciência nem dele mesmo, quanto mais do existir. Nós temos consciência da existência, sabemos quem somos, temos uma identidade. Essa identidade é o conjunto
do entendimento que a gente tem de si mesmo, das vontades, dos desejos, das coisas que a gente faz. Isso forma o quê? Uma identidade espiritual nossa. Então a nossa vida precisa tornar-se cada vez mais consciente. E ter consciência da vida não é ter só conhecimento, é saber e avaliar exatamente o que nós estamos fazendo. O que eu estou fazendo da minha vida, né, das minhas atitudes. Então isso tudo é o que vai me dar uma projeção positiva de aproveitamento da existência na Terra ou não. O nível de percepção da minha identidade é que vai me dar na existência assim, o quanto eu vou crescer ou não naquela existência. O quanto eu vou ganhar ou o quanto eu vou perder naquela caminhada que eu estou fazendo. Então existir, todo mundo existe. Agora, conscientemente, nem todo mundo, né? E agora, quem tem já entendimento do que deve e o que não deve fazer, aí as coisas ficam mais complicadas, né? Porque aí a gente entra num outro patamar de responsabilidade. Não se trata de uma herança psicológica, mas de um desenvolvimento gradual que se inicia no momento em que se nasce. Se manifesta pelo primeiro choro, que lhe expressa desconforto de qualquer natureza. Então, o próprio nascimento já é um choque para o espírito. E ele começa, então, a acessar esse conteúdo íntimo, né, de quem ele é. Então, o próprio choro, a própria chegada na Terra já é um choque. Já faz o espírito fazer um quê? Uma avaliação do nível de conforto ou desconforto que ele começa a experimentar, para começar a ter percepção de si mesmo, né, da sua vida, de que ele é uma vida. Logo seja atendido, volta a silenciar, demonstrando que o motivo desagradável cessou. Muitas vezes são a falta do corpo materno, o frio, o calor, a fome, a dor, que se apresentam produzindo a sensação desagradável, chamando a atenção para si. Então, nesses primeiros momentos, o espírito traz um ponto de defesa, né, na sua existência ainda como bebê, que é chamar sempre a atenção de quem está à volta para ele, porque ele precisa ter as suas funções primeiras atendidas, porque ele não consegue conduzir-se sozinho. Então ele precisa. Atendido isso, ele silencia, ele fica quieto. Mas ao contrário do que a gente imagina, ali o espírito começa a fazer as primeiras reflexões sobre a nova vida que ele vai ter, sobre essa vida atual onde ele está mergulhando. Ele começa a avaliar, ele começa já a perceber o mundo à sua volta. Onde eu estou? Quem são essas criaturas que estão à minha volta? É uma nova proposta para mim, é uma nova existência. Então o espírito começa a ter suas primeiras percepções ali como um bebezinho, né, que começa a registrar as coisas. E a gente sempre acha que o bebê não sabe nada, né, que o bebê não tem entendimento, que ele não, que é uma coisinha que você põe para lá e para cá. Mas não é. O espírito ali naquela fase já está fazendo as suas avaliações. É ali que começa então as percepções que ele tem da vida que ele já mergulhou, né, daquela vida que ele chegou. Se o espírito reencarna rebelado, por exemplo, se ele reencarna trazendo rebeldia diante daquela existência, não queria, mas ele tem que aceitar que ele precisa, né? Então foi uma reencarnação compulsória, esse espírito começa então a protestar, a criar um nível de dificuldade para si e para aqueles que estão à sua volta. Evangelho segundo o Espiritismo. No berço, a criança desafia o pai e a mãe. No berço. Porque o espírito sabe exatamente de si naquele momento. É claro que ele não tem consciência total, porque o órgão que é o cérebro está ali embotado, né? Ainda não tem toda a formação, mas como espírito ele já está avaliando, ele já está percebendo, ele já está buscando. E isso para ele são as primeiras percepções que ele vai tendo da existência. E ele já pode manifestar desde essa época a sua docilidade, o seu entendimento perante a vida, ou uma rebeldia que ele traz de não aceitar muitas coisas, de talvez não nem querer aquela existência que pode ter sido para ele compulsória. Então ali começam as suas primeiras percepções. Então é um erro achar que o bebê, que a criança não tem esse nível de percepção. Ela tem. Então quando a criança então manifesta ali o primeiro choro, manifesta ali os primeiros estertores ali da sua chegada à existência, ele já está fazendo um rastreamento, né, da vida, ele já está fazendo um rastreamento de tudo que tem à volta dele, fazendo uma
comparação, muitas vezes, com o nível de conforto ou desconforto que ele teve em outra vida e que agora ele tem ou não tem. Ele começa a fazer essa percepção. Então é um engano a gente olhar para aquela criaturinha frágil, que é o bebê, e achar que ele não sabe de nada. Ele não consegue se manifestar, mas ele sabe exatamente onde ele está, o que está acontecendo com ele, e o nível de percepção dele como espírito em torno da vida onde ele chegou é muito grande. E não raro, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele desafia os pais no berço. Ele já começa o seu desafio ali, dizendo: não quero, não aceito essa vida, não quero saber dessa família, não quero saber dessa proposta que me trouxeram, né? Mas a cada ano que passa, ele se finca mais onde ele precisa fincar, que é no corpo, na existência, e ele vai então tomando conta da própria existência. E o nível de percepção, né, da sua identidade, identificando quem ele é, vai devagar, aos poucos, tomando forma, né? Devagar, ele vai tomando consciência da existência e vai tendo um nível de percepção de si mesmo maior cada vez que passa o tempo. Isso tudo para formar depois Exatamente. E às vezes ele fisicamente ele não tem nenhum desconforto. Muitas vezes esse choro revela uma rebeldia do espírito, a não aceitação daquele momento, né, que ele está chegando na existência. Muitas vezes fez uma programação por necessidade, né, não por tanto nível de consciência assim, e ele chega e ele já começa a perceber o mundo que ele chegou, a volta dele, a família, vai começando a ter os seus primeiros níveis de percepção. Se como corpo ele não pode se manifestar, porque o cérebro não está completamente ainda formado para isso, como espírito ele já tem e já pode. E ele desafia o pai e a mãe no berço. Se ele quiser criar desconfortos, ele cria desconforto para os pais desde o berço, sabendo exatamente onde ele está. Por isso a necessidade de conversar com o bebê, conversar com ele, principalmente no momento em que ele dorme. Na hora que a criança dorme, a gente pode chegar do lado do berço e falar com ele. Falar: ó, você é bem-vindo, você chegou, essa é a sua família, você tem um desafio para a sua vida que eu não posso fazer por você, é você que vai ter que lutar, mas nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, a gente vai cuidar de você, nós vamos fazer o melhor por você, mas você tem que ter responsabilidade perante a sua vida. Converse como você falaria com um adulto. Você está falando com o espírito, não com o corpo. E o espírito assimila, ele assimila tudo, assimila todas aquelas percepções. Funciona muito isso. Ajuda a criança a ir se acalmando, né? O espírito vai se acalmando ali naquela existência e ele vai tomando mais consciência da sua vida. Então a Joana segue aqui falando para nós, né? Na juventude, como na idade adulta, revela-se pelo conhecimento da sua realidade, por imperiosa necessidade de estar consciente de enfrentar com segurança as situações mais variadas possíveis. Nessa fase, a experiência emocional é quase sem sentido, e os sentimentos se apresentam confusos, sem direcionamento, caracterizando a ausência de identidade. É certo que no inconsciente, de alguma forma, todos possuem uma identidade. No entanto, vários fatores adstritos ao eu profundo podem apresentar-se como a ausência dela, especialmente quando trazido o conflito da reencarnação anterior. Então, a adolescência, principalmente, né, é quando o espírito começa a acordar para a existência. Então, na hora que ele começa a acordar para a existência, de maneira a ter mais percepção de si e do mundo à sua volta, com maior liberdade do que ele tinha quando era criança, a gente tem duas coisas. Uma é as tendências anteriores, os conflitos que a gente traz de outras vidas que começam a fluir para a consciência, querendo solução já desde cedo, né? O espírito começa a receber de si mesmo convites dos seus conflitos de vidas passadas que procuram já nessa existência solução. Então, você tem, embora as pessoas padronizem isso, você tem adolescentes que são mais tranquilos e tem adolescentes mais agitados, mais conflituosos, que criam um monte de problemas, que para si mesmo, claro, né, mais do que para os outros, eles criam para si. Porque nesses espíritos o nível de conflito é muito grande. Então o espírito acorda para tudo isso. Então isso flui para a sua mente. E ele então precisa lidar com tudo isso.
tendo a imaturidade ainda psicológica, porque ele está num corpo que ainda está em formação e não tem ainda experiência perante nada da vida, ele vai ter dificuldade nesses enfrentamentos. Daí a família, para ajudar aquele espírito a ir construindo uma identidade nova. Por que uma identidade nova? Porque aquela que ele trouxe é conflituosa, é cheia de dramas, de sofrimentos, de erros e acertos que ele traz do seu passado, e traz para essa vida justamente para dar um direcionamento novo. Para que a gente reencarna? Para ser a mesma pessoa do passado? Se for para ser a mesma pessoa do passado, então poderíamos ter ficado no mundo espiritual, né? Muitas vezes em regiões nada recomendáveis, de sofrimento, de dor, quando Deus nos permitiu a volta para a Terra para continuar esse processo de depuração, de melhoria, até a angelitude, né? Até o dia que a gente vai chegar a essa condição de anjo, que não é nessa Terra, é claro, é em mundos melhores e maiores do que nós. Mas o espírito volta porque ele precisa dar continuidade. Ele tem que dar continuidade a esse aprendizado eterno que ele tem que fazer. O conhecimento de si mesmo, conhecimento dos seus dramas, dos seus defeitos, das suas qualidades, para que ele possa, em cada existência, ir polindo isso, tirando as arestas. E polir não é viver os conflitos, é justamente trabalhar no sentido contrário a eles. Para onde as minhas tendências me indicam? Para o vício? Para o comportamento moral equivocado? Para a honestidade, para a desonestidade, para o desejo do trabalho ou não? Para onde a minha natureza me indica? Eu preciso fazer sempre uma avaliação, né, dessas tendências, desses apelos íntimos, que começa lá na adolescência, principalmente, e começar a dar um direcionamento novo para isso. Porque eu vim agora para construir uma identidade melhor do que aquela que eu sou, aquela onde eu estou, né? Se Deus achasse que a gente deveria permanecer como nós estamos, nós teríamos uma encarnação só. E aí estaria definido mesmo a questão de céu e de inferno, que o Espiritismo ensina que não existe. Nós estaríamos realmente definindo a nossa existência para céu e para inferno, né? E eu posso dizer assim, ousadamente aqui, sendo petulante, né, que eu acredito que na Terra não sobraria ninguém. Nós estaríamos tudo no inferno, como diria um amigo meu. Nós teríamos tudo sido condenado para o inferno, porque não tem espírito perfeito aqui, né? E o próprio Cristo falou, né, que nós não somos, né, bom só Deus, bom só o Pai, ele falou, né? Então nem ele aceitou o título de bom, embora ele fosse, né? Ele não aceitou. Então, ou seja, como Deus é bom, é justiça e bondade, amor, ele permite ao espírito essa constante volta na busca de uma identidade perfeita, né, de uma identidade positiva, melhor. Mas nós somos uma outra coisa que não é isso que a gente precisa ser. E é essa natureza imperfeita que direciona a gente sempre para as coisas que não são positivas, para as mais confortáveis e nem sempre as melhores, é que nós temos que trabalhar para mudar. Construindo uma identidade agora que se identifique com o quê? Com aquilo que a gente precisa ser, e não com aquilo que a gente é. Porque se a gente continuar alimentando esses impulsos da personalidade velha, antiga, carcomida que a gente traz, se a gente continuar alimentando isso, naturalmente a nossa vida será um fracasso, como já foi tantas outras vidas passadas. Nós já tivemos vidas fracassadas, e muitas vezes a gente sente, por exemplo, aquela saudade que a gente não sabe do que é, uma tristeza que a gente não sabe de onde vem, uma falta que a gente não sabe do que. Sabe o que é isso? Muitas vezes grandes amores espirituais nossos não puderam reencarnar conosco. Nós tivemos que reencarnar longe deles. E reencarnar com o quem? Com aqueles problemas que nós criamos, com aquelas pessoas que a gente se envolveu, que na verdade a gente enxergava como um pote de ouro, na verdade era um pote de cinzas. Mas se eu quero viver com um pote de cinza, então eu vou viver. Não é uma vida muitas vezes, não. São várias vidas, para que a gente de novo adquira essa identidade com os valores reais da vida e possa cultuar ou cultivar os verdadeiros amores. Porque a vida pode afastar de nós os nossos verdadeiros amores, deixando a gente com o lixo que a gente quiser escolher. Então, eu quero escolher um lixo comportamental, eu vou viver com aquele lixo. Eu vou viver com aquele odor desagradável daquilo que eu vou escolher, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas também não nos livra da responsabilidade nem da consequência dos nossos atos.
Se por um lado ele respeita a nossa decisão, por outro ele não tira dos nossos ombros nenhuma consequência do que a gente faz. Porque é a única maneira da gente aprender. Quando a gente é responsabilizado pelo que faz. Ninguém quer ter responsabilidade e muito menos ser responsabilizado pelos seus atos. Ninguém quer. A gente quer fazer o que a gente quer e quer que a vida siga bem. Exatamente. E está sempre procurando um culpado, né? Eu fui seduzido, eu fui enganado, eu fui induzido, eu fui isso, eu fui aquilo. Quando em verdade é livre-arbítrio, é escolha. A gente faz exatamente o que quer, né? Então a gente vai... E essa busca começa então lá na adolescência, quando a gente começa a acordar para a realidade da existência. Nesse caso, a partir do renascimento carnal, à medida que a identidade for sendo formada, o desenvolvimento do ego não se faz normalmente como expressão saudável. Naturalmente, quando nessa fase de buscar o que a gente quer e não o que a gente deve, nesses períodos existenciais, a gente cultua muito, né? E é muito o quê? Egoísta. O que é o egoísta? O egoísta é aquele que visa o seu prazer, o seu bem-estar, a despeito de qualquer coisa que possa trazer sofrimento para os outros, não importa. O egoísta não tem preocupação com o próximo. Ele só quer saber dele, da vontade dele, do desejo dele, das coisas que ele quer fazer. Ele não tem preocupação com os outros. Só que o egoísmo é uma água parada, é uma água podre, né? O egoísta ele é indiferente ao sofrimento ou àquilo que pode acontecer com os outros. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que fala que a tranquilidade, aquela tranquilidade falsa, né? A pessoa vai fazendo uma coisa errada e está tudo bem. Não está tudo bem, mas ela acha que está tudo bem. Então ela se sente tranquila, confortável dentro da situação, né? Só que o Evangelho fala que essa tranquilidade é semelhante ao mar morto. Ele é calmo na superfície, mas esconde nas águas profundas o quê? Lodo e podridão. Ele é uma água parada, límpida, tranquila ali na superfície. Só que lá no fundo tem o quê? Lodo e podridão. Então o egoísta, cultuando a indiferença quanto ao sentimento dos outros, sem se preocupar com o sentimento de ninguém, apenas satisfazendo as suas vontades, o que ele vai fazendo? Ele vai cultuando lodo e podridão no seu psiquismo, na sua intimidade mais profunda. O que vai acontecer? Chega uma hora que ele é obrigado a viver com esse conteúdo que ele criou. Aí são vidas e vidas amarguradas, tristes, depressivas, né? E muitas vezes no meio de seres que ele não conhece, com quem ele se arrumou problemas, né? Porque os nossos contatos humanos determinam as convivências que a gente vai ter na vida futura, né? Então, se eu me envolvo com pessoas inescrupulosas, naturalmente eu estarei com elas na minha próxima encarnação. Elas serão minhas parcerias de existência. Então eu vou ter uma vida feliz? Não. Elas vão me enganar, elas vão mentir, elas vão trair, elas vão fazer tudo de ruim contra mim. Porque elas são assim. Mas fui eu que me envolvi com elas. Então eu trouxe elas para dentro da minha vida. O espírito Ivan de Albuquerque, uma vez falando da mocidade, ele falou exatamente isso. Quando você se envolve de maneira negativa com uma pessoa, pergunte se você gostaria de passar uma vida ou mais de uma com essa pessoa, porque você vai passar. Então observa essas, entendeu? Não é uma questão da gente ser melhor que ninguém e nem ficar fazendo distinção de pessoas, julgando, condenando, né, fazendo... Não é isso, é uma questão de escolha para as ações da nossa vida, se elas serão nobres ou não. Então o que eu estou fazendo? É positivo? É negativo? As pessoas com que eu estou me envolvendo são pessoas que estão me levando para coisas nobres e positivas ou pessoas que estão me levando para o vício, para a derrocada moral? Porque se eu for com elas para a derrocada moral, naturalmente elas serão as minhas companhias nas vidas futuras. Elas estarão no meu caminho. Então eu terei que abrir mão dos meus amores, dos meus afetos, das pessoas que eu poderia ter um nível de felicidade muito maior, né? E vou para conviver com esse tipo de comportamento. Eu me recordo de uma família que vinha aqui no Maria Dolores, nos tempos antigos, quando a gente só tinha essa casinha aqui, né? Nós não tínhamos o salão, fazíamos tudo aqui. Era uma família muito pobre, a mulher tinha 4 filhos. Todos filhos pequenos, o marido, e eles iam todo mundo, vinha ela, o marido e os 4 filhos.
E eles sempre estavam muito bem, assim, sorridentes, aquela coisa toda. Um dia, uma das nossas amigas de trabalho, conversando com eles aqui naquele momento da sopa, né? Ela sentadinha numa mureta que tinha aqui, que era diferente esse lado aqui. Tinha uma mureta, nós estávamos sentados aqui, e essa pessoa, a companheira nossa, perguntou para essa pessoa, né? Falou, nossa, a senhora tem uma vida difícil, né? Mas eu sempre percebo que vocês estão sempre sorrindo. A resposta do pai, que foi com que todos concordaram ali, ela disse assim, é porque nós nos amamos. A gente, como dizendo assim, a gente se tem um ao outro. O resto é resto. Quando você está junto dos seus amores, o resto literalmente é resto mesmo. Agora, quando você está com desafetos, você reencarna para viver com desafetos, não importa a vida que você tenha. Você pode ter uma vida abastada, cheia de conforto, cheia de saúde, beleza, tudo que você quiser. Nada disso faz sentido diante do desgosto íntimo que o espírito sente pela falta, não preenche, pela falta daquilo que ele perdeu e que ele não tem. Aí ele olha para o lado e não reconhece ninguém. Todos os seus familiares não têm ressonância no seu coração. Ele sente aquela amargura, aquela angústia, apesar de viver numa família razoavelmente ali equilibrada, ter uma condição material positiva, mas ele olha para aquilo e sente desgosto, sente uma angústia, um mal-estar muito grande. Né? Então, isso tudo é escolha, são escolhas. Acontece que o egoísta, ele não pensa em nada disso. Ele é indiferente ao sofrimento dos outros. Depois ele vai colher isso como? Por um castigo divino? Não. Porque ele vai atrair para a sua vida aquilo que ele mesmo construiu. Então, se eu convivi com pessoas para fazer o que eu queria de ruim, naturalmente que essas pessoas serão minhas companhias na próxima existência. E eu posso, nessa própria vida mesmo, começar a sentir um nível de desconforto e amargura. Porque como espírito eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou fazendo errado. Então eu começo a vivenciar um processo de amargura, um processo de perturbação íntima muito grande, levando muitas vezes, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, à loucura ou mesmo até o suicídio. Se a gente conhecesse o fundo das razões que levam as pessoas ao suicídio, a gente perceberia que é muito mais do que aquilo que elas mostram, daquilo que a gente via delas. Se a gente tivesse acesso a essa alma, a gente ia perceber o nível de desconforto, de amargura que aquele espírito tem perante a própria existência, que atraiu para perto dele perturbadores espirituais, espíritos inferiores, que vão atormentar a sua mente, o seu sentimento, fora o nível de insatisfação que ele vai vivenciando em torno de si. Mas tudo isso como? Responsabilidade do espírito diante da existência que tem. A necessidade da responsabilidade, porque seremos responsabilizados. Cuidado com o egoísmo, que é fazer o que dá vontade, sem preocupar com os demais. Não podemos ter esse nível de indiferença diante dos outros. Joana de Ângeles, a autora dessa obra, numa outra obra, ela diz assim, nós daremos conta de cada lágrima que nós colocamos nos olhos dos outros. Cada sofrimento, cada lágrima que alguém chorar por nossa causa, cada perturbação, será de inteira responsabilidade nossa. E aí a gente quer ser feliz. A gente amargura os outros e quer ser feliz. Traz sofrimento para a família, para pessoas próximas, amadas, e a gente quer ser feliz. Não tem como ser feliz. Não é castigo, é uma questão de assimilação daquilo que a gente mesmo vai criando e emanando em torno de nós. Eu vou emanando uma nuvem tóxica em torno de mim, com o meu comportamento, o meu sentimento e o meu pensamento, e vou respirando essa nuvem tóxica que vai me envolvendo. Então é necessário que nós pensemos sobre isso, porque no corpo ou fora dele, continuaremos respirando esse nível de toxicidade que nós criamos perante a própria existência. Então pensemos nisso. E se nós não acreditamos nisso, se nós queremos pagar para ver, fiquemos à vontade. A lei divina não vai cercear colocando a mão, impedindo-nos os atos, mas ela vai sempre nos aconselhar de forma indireta através de outros corações, de outras experiências, para que a gente compreenda a vida que a gente precisa ter e siga por ela. Então essa é a nossa necessidade para a atual existência, né? Há 3 fatores que contribuem para um bom e bem direcionado senso de identidade: percepção do desejo,
reconhecimento da necessidade, consciência da sensação corporal. Olha, as três indicações da Joana. Percepção do desejo, né? O desejo, eu posso percebê-lo, ou eu posso simplesmente, ele pode estar no automatismo. Então, a gente precisa ver o que eu desejo no meu dia a dia, quais são os meus desejos. E passar esse desejo ao crivo da razão. Não deixar o sentimento conduzir o desejo, mas usar a razão. Isso que eu estou desejando é plausível de ser feito? Eu devo fazer isso? Embora eu deseje muito, embora toda a minha natureza está revolta em sensações e emoções que impelem-me para aquilo, eu devo fazer? Por eu estar assim, exatamente assim, num frenesi, num frisson íntimo muito grande, não está indicando que está errado? Porque as coisas boas acontecem dentro do nível de equilíbrio, de paz, de tranquilidade. Aquele frio na barriga, aquele nó que dá na alma, aquela sensação que aquele desejo está me provocando, não é um indicativo, então, de que alguma coisa não está boa? É um indicativo que nós vamos prestar atenção. Então, a primeira coisa que nós devemos prestar atenção, então, é nos nossos desejos. O fato da gente desejar alguma coisa não significa que a gente tem que concretizar. O desejo vai aparecer. Por quê? Porque nós somos almas viciosas. Ou almas que têm hábitos que nós trazemos de outras vidas. Hábitos que querem naturalmente serem novamente implementados na nossa vida. Que eles querem novamente um campo para a sua ação. Mas nós precisamos refletir sobre eles. Né? Diz uma frase espírita, eu posso? Pode. Se não pudesse, não haveria crime no mundo, não haveria mal no mundo, só haveria o bem. Agora, eu devo? Aí é a pergunta que eu tenho que fazer. Então, entre poder e dever, eu tenho que me perguntar, eu devo fazer o que o meu desejo está me indicando? Eu devo? Lembrando da responsabilidade. Seremos responsabilizados. Então, o meu desejo, eu devo colocá-lo em prática? É a pergunta que a gente tem que fazer. Se eu deixo o meu desejo me controlar, naturalmente irei para as consequências que advier dos meus atos. Né? E o mundo está cheio delas. Se a gente quiser saber as consequências de todos os tipos de ato, todos, olha para o mundo. Por exemplo, vamos usar um bem rasteiro aqui, a bebida. Se eu acho que beber não tem problema, olha para o mundo os efeitos da bebida. As pesquisas científicas, médicas, as pesquisas psicológicas, psiquiátricas, dos comportamentos sociais, humanos, individuais. Os estudiosos do comportamento humano, observemos o vício da bebida, da droga, do cigarro, esse vício mais corriqueiro e conhecido de nós. Quais são as consequências dele? É só olhar para o mundo à nossa volta. Não tem consequência? Tem, e graves. A droga. Olha a Cracolândia em São Paulo. E outras que tem por aí. E na nossa cidade. Nos bairros, aqueles grupamentos de pessoas que ficam em determinadas condições praticamente quase subhumanas. A nossa irmã está falando que às 5h30 da manhã tinha um grupo de pessoas, né, de homens sentados na calçada na frente do bar, né? Esperando o quê? Esperando o bar abrir, provavelmente para ir lá. Ou dormiu ali, né? Dormiu ali naquela... Então a gente vai percebendo em cada um dos vícios. Os vícios morais, por exemplo, né? As mentiras, as traições, os atos desonestos. Olha para o mundo. Quais são as consequências? Todo dia uma família é destruída. Todos os dias uma pessoa ela
é responsabilizada gravemente por um ato de desonestidade, de traição, de corrupção. É só olhar para o mundo à nossa volta e a gente vai perceber se realmente a gente pode fazer o que quer. Se realmente a gente deve fazer tudo que os nossos desejos indicam, né? É só olhar à nossa volta. E aquele que não acredita vai experimentar em si mesmo, né? Como o Dr. Bezerra, uma vez numa mensagem, ele diz assim: aquele que não acredita na reencarnação vai testemunhar pessoalmente que ela existe. Ele vai chegar ao mundo espiritual, vai ver que ele está vivo, vai ver que a vida prossegue e que ele vai reencarnar. Então ele vai testemunhar pessoalmente. Então não precisa ficar tentando convencer ninguém da reencarnação. Ela é uma lei da natureza, uma lei da vida, da evolução, que vai se dar a gente acreditando nela ou não. Mas quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ver, né? Só que está no Evangelho também, segundo o Espiritismo, que Deus não pode tratar com a mesma medida aquele que fez tudo para ter um futuro melhor, porque acreditou, porque entendeu, daquele que não acreditou em nada e viveu como quis viver. Aquele que viveu como quis viver vai ser responsabilizado pelos seus atos, mesmo ele não sabendo, como nós dissemos. Vai ser responsabilizado mesmo ele não sabendo. Então ele vai reencarnar com a consequência daquilo que ele fez, para agora, então, a hora que ele ouvir pela primeira vez que a sua vida tem um nível de responsabilidade e que a reencarnação é onde tudo se manifesta, isso vai soar familiar para ele, né? Isso vai soar bem familiar para ele. Então a gente vai aprendendo, né, com essas experiências aí. Tem, então, nós falamos do desejo, né? Aí tem o reconhecimento da necessidade. Então, qual a real necessidade que nós temos? Então, tem o desejo, né? Em seguida vem a necessidade. Quais as reais necessidades da nossa vida? Eu preciso mesmo exatamente daquilo que eu estou correndo atrás? Em qualquer sentido que seja, moralmente ou materialmente? A gente pode progredir e deve. O Espiritismo ensina que a lei do progresso é uma das leis da natureza. Tudo progride, a gente pode progredir materialmente, não há problema nenhum em termos das nossas coisas, tal, mas precisamos avaliar na nossa vida a real necessidade da nossa existência. Nós não viemos aqui por coisas materiais, embora possamos tê-las, não há problema nenhum. Mas é preciso saber que uso eu estou fazendo do que eu tenho. As coisas que eu tenho, que eu juntei, que eu estou juntando, está me tornando mais egoísta ainda do que eu já sou? Então eu preciso avaliar o valor delas para mim. As questões morais, né? As coisas negativas que os meus desejos estão querendo que eu vivo. Tem necessidade de eu viver isso? Eu já não tenho o que eu preciso? Eu já não tenho o afeto que eu preciso? Eu já não tenho tudo à minha volta, seres que me amam, que me fazem bem, que me dão o que eu preciso? Eu tenho necessidade de buscar outras coisas, aquilo que o meu desejo está me indicando, para perder tudo isso e entrar depois numa lei de consequência que vai me trazer sofrimento? Eu preciso? Então, avaliar as reais necessidades do espírito, né? O que realmente eu preciso? Diz a doutrina espírita que quanto mais eu preciso de uma coisa, significa que menos eu devo tê-la. Porque essa necessidade indica um desequilíbrio. Porque naturalmente o espírito busca no seu trabalho de cada dia aquilo que precisa realmente para si. E as coisas vão se alinhando. Tudo que nós programamos do lado de lá para ter do lado de cá, nós vamos ter. Ninguém pode tirar aquilo que é nosso. Se alguma coisa sair da nossa vida é porque não era nosso. Ou porque a gente perdeu o direito, pela conduta. Mas tudo que nos pertence, naturalmente, estará conosco. Então nós já estamos na melhor vida que Deus podia nos dar, nos permitir. Porque Ele não dá dor, não dá sofrimento para ninguém. Mas Ele permite. Permite que o espírito venha com as dificuldades que ele precisa para melhorar, mas também permite que ele venha com o fruto dos seus méritos. Tudo que nós conquistamos em vidas anteriores também estará disponível conosco. Porque o Criador não tira nada de ninguém. Então, se uma pessoa trabalhou arduamente, honestamente, dignamente para ter as suas coisas materiais, não foi ambicioso, foi idealista e não ambicioso, essa pessoa terá numa vida seguinte. Naturalmente, ele vai ter bens materiais. Agora, moralmente, o que eu conquistei? É isso também que vai influenciar a minha próxima vida. Conteúdo moral que eu conquistei. Eu me tornei uma pessoa melhor? Ou eu saí da Terra pior do que eu cheguei? Ou estacionado? Né?
dizendo pior aqui figurativamente, porque ninguém degenera, né? A gente apenas revela o que tem. Quando uma pessoa comete um ato deslocado, na verdade, ele era aquilo. Aquilo só estava embaixo do tapete. Levantou-se o véu, né? Tirou-se a ponta do véu e aquilo que estava ali se revelou. Porque o que a gente é, ninguém degenera, né? Quando o que a gente se torna para sempre no campo do bem. Uma virtude conquistada é para sempre. Quem se tornou paciencioso é paciencioso para sempre. Nunca mais aquela pessoa vai ser impaciente, uma vez que ela adquiriu a paciência. Nunca mais. Se perde a paciência porque não tinha. Ah, mas a pessoa era paciente. Não, ela estava se controlando. Ela não era. Então, o paciente será paciente para sempre. Entendeu? Adquiriu a paciência, acabou. Você não consegue tirar do espírito isso. É uma virtude. Se transforma em algo inerente, que pertence, é intrínseco, passa a fazer parte da criatura. Passa a fazer parte dela. Como o vício também faz parte de nós, que a gente precisa combater. Então é uma necessidade que a gente vai aprendendo, né? E depois, consciência da sensação corporal, né? A gente precisa entender que nós somos um corpo também, né? Nós somos uma trilogia, nós somos um espírito, nós temos um corpo espiritual e nós temos um corpo físico. Nós somos essa trilogia. Um reage sobre o outro. Quem controla tudo? O espírito. O espírito controla o corpo espiritual e controla o corpo físico. Mas o corpo tem necessidades próprias dele, que precisam ser direcionadas. Né? Por exemplo, o obeso, na verdade, por causa da comida, qual é o problema dele? Comer. Ele perdeu o controle dos apelos que o seu corpo faz. Ele não tem controle. E come cada vez mais, atendendo a uma necessidade do corpo, que é um vício que ele pode trazer moral de outras vidas relacionado àquilo, e ele deixa que o corpo, com as suas sensações, vá controlando ele. O sexo, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, sem dúvida. A sexualidade, ela é muito sublime. Mas como? Banalmente, com qualquer um, a qualquer momento, deu vontade, procura alguém e faz? Não. Quando com responsabilidade, quando vinculado a um sentimento. Se não está vinculado a um sentimento, é ruim. Porque é um patrimônio sublime da alma. Justamente para que o espírito, trocando energias com os seres amados, consiga prosseguir lutando pela vida. Agora, quando utilizado de maneira banal, apenas para a satisfação dos anseios, dos apelos físicos, do corpo, fisiológico, ele faz mal. Porque ele se transforma o quê? Num mal moral, que vai levar o espírito aqui a uma derrocada. Né? Então, tem as sensações, última, né, que é essa que nós estamos falando, do corpo, que eu preciso controlar. Eu sou o espírito que controla tudo. Né? Então, se o médico me disse que eu não posso comer açúcar, diminuir, eu vou comer escondido? Adianta? Eu ir lá assaltar a geladeira e comer todo os doces que eu encontro lá? Oi? Adianta alguma coisa esconder do médico? Não adianta. Estou fazendo o quê? O meu corpo vai dar sinais de que eu estou errado, eu vou ter problema, vou ter aí uma crise e posso desencarnar. Num lugar onde eu não tenho socorro, não tenho nada, posso. Reencarno, chego no mundo espiritual como suicida. Ah, mas eu só comi um docinho. Não, você comeu todos os doces que tinha na geladeira. Você não comeu um docinho. Comeu tudo. Entendeu? Então, ou seja, é tudo que o corpo pede que a gente vai dar atenção? Não. O espírito é a inteligência que comanda tudo, e ele precisa comandar. Então, se diz que é para fazer isso, eu sou uma pessoa assim, em relação a procedimentos indicados para mim, que dizem que tem que fazer assim. Se você me mandar falar que eu tenho que ficar sentado ali 5 dias, eu vou ficar sentado ali 5 dias. Se o profissional está me mandando que é isso que vai me ajudar, vai me curar, eu vou ficar sentado ali 5 dias. Não costumo me rebelar contra aquilo as regras ou coisas que são indicadas porque aquilo é positivo. Tem que ter uma disciplina, porque se eu vou atender tudo que a minha vontade quer, onde é que eu vou parar? Os meus desejos, né? Tudo que eu tiver desejo, não vou questionar minhas necessidades, vou atender tudo que o meu corpo quiser, eu vou entrar num colapso, vou colapsar, vai dar um problema sério aí. Né?
Então a gente precisa, porque não sei se é a Teresa de Brito, que escreve pelo Raul Teixeira, ela comenta numa frase de uma obra dela que envelhecer todo mundo envelhece, mas envelhecer com maturidade é privilégio de alguns. A maioria não envelhece com maturidade, envelhece infantil, com pensamento infantil. Rebelde, criando problema para si e para todo mundo. Porque os anos passam, mas o espírito não aprende nada. No sentido assim. Então, envelhecer, todo mundo envelhece. Agora, com maturidade, aí depende. Não é todo mundo. Né? Aí precisa querer. Então eu preciso fazer uso do quê? Da minha razão. Para verificar aquilo que eu posso, devo fazer, a fim de que a minha vida seja exitosa. E à medida que isso vai passando, eu vou adquirindo o quê? Uma identidade, uma nova percepção de mim mesmo. À medida que eu coloco isso aqui em prática, eu vou tendo uma percepção superior, maior do que aquela que eu tinha quando voltei para cá, quando reencarnei. A gente traz uma série de conflitos, de limitações, que a gente precisa melhorar. Não é uma questão de facultativo, não é facultativo. A pessoa diz assim, não, mas Deus dá o livre-arbítrio, a hora que a gente quiser a gente muda. Não é assim. É uma necessidade do espírito. E a gente, quando chega no mundo espiritual, lamenta muito as perdas, os comprometimentos que foram criados. E a que a gente se ligou. Né? E que esses nós, ninguém desata. É a gente que vai ter que desatar. E uma vida, às vezes, não é suficiente para a gente desatar nós. Às vezes vai várias e várias vidas desatando os nós que foram criados. Então, é escolha. Né? Então, essa percepção da nossa essência, nós precisamos fazer. Isso só a gente pode fazer. Porque os outros só até falam. Mãe, pai, irmãos, amigos, sempre comentam e falam. Os espíritos falam. Mas se a gente não quiser, nada disso tem qualquer sentido. Não adianta. Quantos conselhos a gente já ouviu, quantas vezes, e a gente ainda toma como uma bobeira aquilo que está ouvindo. Fala, isso aí não. Isso aí é. Né, não serve para nada. Isso aí é mentira. Não é. Uma das coisas, os espíritos venerandos, né? Uma vez nós estávamos numa reunião mediúnica e o espírito venerando chegou no final e ele se aproximou, né? E ele abriu os quadros de todo mundo que estava presente nessa reunião. E havia duas necessidades ali que precisavam de uma orientação, sabe? Para melhorar a condição da pessoa e até para a reunião. Mentalmente eu perguntei à entidade veneranda se ele iria dar uma mensagem. O silêncio dele, para mim, foi a resposta mais clara que alguém já ouviu. Ele olhou para mim e olhou para eles, como dizendo assim, de novo? Você acha que se não teve valor as minhas palavras, vai ter agora? Então a pessoa precisa passar realmente pela consequência. Não tem jeito. Aí eles silenciam. Recuam, inclusive. Nós estamos fazendo o estudo na quinta-feira da Revista Espírita, e lá tem um caso de um espírito desencarnado que o anjo da guarda dele, deu linha na pipa. Foi, como diz na linguagem bem popular, vazou. Ele não escuta, não quer escutar, então fica sozinho. Vê para onde você vai caminhar, né? O Pierre Legai, lá, que é o denominado o palhaço, né? Ele estava lá, se você não quer ouvir, paciência, você vai ficando sozinho, os espíritos vão indo embora. Eles começam a se afastar da gente, eles começam a deixar a nossa presença, porque eles não se melindram, mas eles não comparecem e não orientam mais onde a palavra deles não seja considerada como uma coisa séria. Porque é perda de tempo, eles têm mais o que fazer no mundo espiritual. Então, eles começam a não falar mais nada. Então, o olhar do espírito eu entendi tudo. Mas, de novo, ou seja, para quê? Não me ouviram nas outras mensagens que eu dei? Vai ouvir agora? Eu nem ousei pedir, né? De novo, fiquei quieto. Porque, então, esse nível de percepção é o que nós precisamos, então, ter. Para a gente ir criando uma identidade que se aproxime o mais possível do objetivo que nos trouxe à Terra. E essa possibilidade
luminosa, bela, que nos trouxe Jesus através dos seus ensinamentos, é um grande direcionador da nossa vida. A sua mensagem veneranda é um código de libertação, de liberdade, que, quando colocado em prática, traz ao espírito a plena felicidade, mesmo no mundo de prova e de expiações. Que possamos ouvir o Divino Amigo na sua bondade, no seu amor, através dos seus mensageiros a nos proporem sempre o melhor caminho a seguir. Que Ele nos abençoe, concedendo-nos a sua paz. Assim seja.